O Instituto dos Advogados Brasileiros tem a honra de receber Ariberto de Miranda Jordão Filho. Seja muito bem-vindo, Ariberto. Nós queremos te escutar para saber qual é o ponto principal da democracia. Carmela, o ponto principal da democracia no mundo moderno é o voto. E você, para votar, você tem que ter liberdade de votar. A liberdade é um conceito que ele é amplo, mas você tem restritivamente a possibilidade de você caminhar até uma urna eleitoral e depositar sua manifestação de vontade, que é o bem mais precioso que pode ter em você. Porque você está escolhendo a pessoa que durante um determinado período de tempo vai cuidar dos interesses não seu, vai cuidar dos interesses do seu país, vai tratar do bem-estar social, vai tratar da saúde, da educação, do progresso, do desenvolvimento. E essa manifestação, votei ainda no tempo do papel. Hoje você vota na urna eletrônica. Quando você aperta um número na urna eletrônica, você é dona do Brasil naquele momento. Você decide o destino do país. Você elege um candidato ou não elege o candidato. E essa eleição não deve ser, como foi no passado, a urna de papel falsificada, e hoje em dia, na eleição passada, a urna é com uma manifestação eletrônica, maciça, cooptando o pensamento de pessoas despreparadas, porque hoje temos o voto do analfabeto, coisa que não existia. Então você hoje é capaz de manipular determinados pensamentos através de ideias falsas para obter o resultado do voto numa urna eletrônica que você aperta um número. Você aperta um número, aparece a figura de quem você está votando. Mas essa figura que aparece que você está votando é aquela que você escolhe para comandar o destino do país. Agora, presta atenção no seguinte, que é uma coisa muito importante. Você sai de casa e você se dirige a uma urna eletrônica. Você não pode ter impedimento dessa urna eletrônica. A liberdade de você se caminhar até a urna eletrônica é o bem mais precioso que uma pessoa pode ter. Então, qualquer manifestação, pouco importa, que impeça você de caminhar até uma urna eletrônica, ela deve ser rejeitada pela sociedade. Ela deve ser punida pela sociedade de forma bem drástica. Eu não vou dizer pena, mas de forma bem nítida, no sentido de que o voto daquela pessoa, que é o voto livre, que ela caminhou até a urna e voltou, repito, decide os destinos do país. Então, a coisa mais importante que existe hoje em dia não é você colocar o voto na urna, é você caminhar até a urna para colocar aí sim a sua manifestação de vontade. E essa manifestação de vontade tem que ser respeitada. Você não pode perturbar, adulterar, falsificar essa manifestação de vontade. O que acontecia no passado com o papel, hoje em dia não acontece com a urna eletrônica. Daí porque os fascistas estão deblaterando, estão reclamando da urna eletrônica. A urna eletrônica ela não muda voto. A urna eletrônica não tem contato com o computador. Ninguém pode entrar dentro de um disco da urna eletrônica para mudar o voto. Então, isso é que é importante. O Brasil, pioneiro no mundo da urna eletrônica e da liberdade que a urna eletrônica dá para o cidadão votar. Porque na hora que você aperta 2 números ou 3 números, você é dona do mundo, você é dona do Brasil. Então, é o apelo que eu faço a todos aqueles que podem nos escutar, é que protejam a urna eletrônica. Protejam a urna eletrônica como você protege a sua liberdade de ir até a urna eletrônica. A urna eletrônica ela expressa a vontade do povo. A vontade do povo expressa através da urna eletrônica é a prática da democracia, a da democracia plena. A democracia é a vontade da maioria, é a vontade, não é de todos, é a vontade da maioria.
Então, se você tem na urna eletrônica uma determinada maioria, que seja por um voto, ela tem que ser respeitada, porque ela é a manifestação maior de um cidadão. Isso é um bem precioso, que nós conseguimos, depois de muita luta no Brasil. Eu fui ainda do tempo do voto de papel, colocava o papel na urna, na hora de contar eu fui fiscal de mesa, via fiscal jogando no chão voto de papel. Isso não existe mais hoje em dia. Então, o resultado da urna eletrônica, comandada pelo Tribunal Superior Eleitoral, é a manifestação da maioridade do povo brasileiro. E essa manifestação não pode ser alterada, não pode ser adulterada, não pode ser modificada por ninguém. A urna eletrônica tem que ser a base da democracia. Você constrói uma catedral de baixo para cima. Você não constrói uma catedral de cima para baixo. Você constrói a democracia como? De baixo para cima. E esse de baixo é o quê? É a urna eletrônica. É o seu caminhar num determinado dia, num determinado momento, a urna eletrônica, e você apertar os números da urna eletrônica que vão comandar os destinos do país durante um determinado tempo. Então, essa liberdade é a maior liberdade que uma democracia pode oferecer a todo e qualquer cidadão, até os estrangeiros que têm direito de votar no Brasil. Então, o meu apelo que eu faço é o seguinte: mantenham a urna eletrônica, principalmente mantenham a liberdade de se chegar à urna eletrônica, que é tão importante quanto a urna eletrônica. Se você tem uma urna eletrônica, mas você não tem a liberdade de caminhar até ela, você não tem democracia. A democracia ficou pelo meio do caminho, ela foi tolhida no caminhar até a urna eletrônica. Então, é um apelo que eu faço a todos que podem me escutar, o seguinte: defendam a urna eletrônica. E mais ainda, defendam a liberdade de você sair de casa e você caminhar até a urna eletrônica para você poder depositar o voto da pessoa que, no seu entender, pouco importa, que no seu entender vai reger os rumos do país durante um determinado tempo. Então é isso que eu fico satisfeito em passar essa imagem, a imagem da liberdade, principalmente da liberdade de você apertar o número numa urna eletrônica. Muito obrigado. Eu que agradeço a manifestação. Valeu! Valeu.